E aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente inicia as nossas aulas de geometria espacial, onde a gente vai ter algumas aulas divididas em poliedros, prismas, pirâmides e corpos redondos. Então, vão ser basicamente 4 vídeos. Talvez eu desmembre um desses conteúdos em 1 ou 2 vídeos, mas vão se dividir nesses 4 grandes tópicos. E hoje a gente começa, então, aqui com poliedros. Então, primeira coisa, o que é um poliedro, né? Então, poliedros são sólidos formados pela reunião de um número finito de polígonos e a região do espaço delimitada por eles. Então, durante essa matéria a gente vai precisar de alguns conceitos da geometria plana, que daí, conforme a gente for precisando, eu vou revisando com vocês. Então, polígonos são aquelas figuras planas mais comuns que a gente conhece: triângulo, quadrado, pentágono, hexágono, tá? Aquelas figuras comuns da geometria que a gente conhece. Então, esses polígonos, eles vão se formar o que a gente chama de poliedro. Eles vão se organizar no espaço de uma forma que eles se liguem e fechem uma figura que a gente chama de poliedro, tá? E, claro, também a região dentro desse sólido entre eles que vai formar. Só que isso precisa seguir 2 regrinhas para ser um poliedro, né? Então, cada lado de um desses polígonos é comum a 2 e somente 2 polígonos. Então, se eu tenho um triângulo aqui eu só posso ter mais uma figura, eles só vão poder compartilhar 2 a 2 esse lado aqui. Eu não vou poder ter uma outra figura que chegue e tenha um terceiro triângulo aqui, que daí não vai ser um poliedro. E a intersecção de 2 polígonos é comum a 2 e somente 2 polígonos. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de poliedros. Então, aqui um cubo, que depois ele vai ter um nome próprio dele. Aqui é um prisma de base triangular. Aqui é um icosaedro, que ele é formado por 20 lados. 20 lados. Sim. Então, vejam que aqui eles cobrem todas essas condições, né? Então, por exemplo, aqui eu vou pintar de vermelhinho. Eu só tenho 2 faces que compartilham dessa aresta aqui, né? Depois a gente vai dar o nome de face, aresta, né? Mas enfim, eu só tenho 2 polígonos que compartilham dessa retinha aqui. Eu só tenho 2 polígonos que compartilham dessa daqui. Agora sim, então, os elementos. Então, em um poliedro, nós destacamos os seguintes elementos: as faces, que são, evidentemente, os polígonos que formam esse poliedro. Então, aqui no nosso exemplo, isso aqui a gente vai chamar depois de prisma de base hexagonal. Então, ele tem aqui em cima uma face que é um hexágono, aqui embaixo uma face que é um hexágono. E aqui na lateral, as faces dele são retângulos, né, que vai ser uma característica depois dos prismas que a gente vai ver. Além disso, ele também tem as arestas, que são as linhas, certo? Então, a aresta aqui são as linhas dos lados aqui. Então, tudo que tiver de linha aqui vai ser uma aresta, tá? Isso tudo aqui são aresta. E os vértices, eles são os encontros, basicamente os encontros dessas linhas, que são os vértices das faces, né? Então, vão ser os pontinhos que vão formar aqui de encontro de 2 linhas dos lados. Tá? Então, por exemplo, aqui nós temos 12 vértices na nossa figura. Ok? Nomenclatura. Então, os poliedros, eles são nomeados de acordo com o número de faces que eles possuem. Então, aqui, se ele tem 4 faces, ele é chamado de tetraedro; 5 faces, pentaedro; hexaedro, heptaedro, assim por diante, 20 lados, icosaedro. Então, a gente tem que se lembrar aqui do prefixo, né, que é o prefixo que diz a quantidade de lados: tetra 4, penta 5, hexa 6, e assim por diante. Então, aqui nós temos um tetraedro, ele é formado por 4 faces triangulares. Nós temos aqui um dodecaedro formado por 12 faces pentagonais de 5 lados. Além disso, eles também são classificados em convexos e não convexos. Então, ele será convexo quando eu traçar uma linha nele, certo? Então, aqui eu tracei uma linha,
ela entra aqui pela face da direita e sai aqui pela frente da face da esquerda. Por isso que ela fica pontilhada ali no desenho. Tá? Então, podem ver que aqui no meio ela fica pontilhadinha. Quer dizer que ela entra aqui pela face de trás e sai aqui pela face da frente. Notem que ela só encostou em duas faces, né? Ela só encostou nessa face aqui da direita e nessa face aqui da frente. Então, quando o poliedro for convexo, toda linha que eu traçar, ela só vai encostar em duas faces. Ou também podemos dizer que essa linha vai ficar completamente dentro aqui do nosso poliedro. Veja que ela não sai em momento nenhum. Diferentemente dos poliedros não convexos. Por exemplo, este primeiro aqui, ó, essa linha entra aqui na face de cima, sai aqui na face da direita, entra aqui na face embaixo e sai nessa daqui. Ela passou por 4 faces. Aqui ela passou no convexo por 2, a mesma coisa aqui no paralelepípedo. E também podemos dizer que aqui, veja que essa linha ela saiu do nosso poliedro, né? Então ela entrou e saiu de novo. Então, nos poliedros não convexos vai acontecer isso da linha, ou são duas formas de enxergar, né? Então, ou ela vai bater em 4 faces do nosso poliedro, ou ela vai entrar e sair, vai ter um pedaço dela fora. Se ela só bater em 2 faces e estiver completamente dentro do poliedro, ele é convexo. Ademais, a gente tem aqui a chamada relação de Euler, que é uma relação que vai relacionar o número de faces, arestas e vértices de um poliedro. Basicamente, a gente vai ter que contar e colocar numa fórmula que vai aparecer. Então, essa relação é válida para todo poliedro convexo e alguns não convexos. E recebe o nome de relação de Euler por causa deste cara aqui, Leonhard Euler. O que essa relação diz? Que em todo poliedro convexo e alguns não convexos, o número de vértices mais o número de faces será igual ao número de arestas mais 2. Essa aqui é a relação de Euler. Isso aqui é uma formulazinha. Então, aqui tem alguns para a gente conferir. Aqui ele só fez diferente uma coisa, né? Então, a fórmula que estava ali era V mais F igual a mais 2. O que ele fez aqui foi só subtrair esse A aqui e deixar igual a 2, que é a mesma coisa, né? A mesma forma. Então, em todos esses poliedros aqui, a gente pode enxergar que vai funcionar. Então, aqui está este primeiro, eu vou falar só desse primeiro. Então, ele tem 5 faces, ó, essa face triangular em cima, essa face triangular embaixo, ele tem uma face retangular aqui na direita, uma face retangular na esquerda e essa face retangular aqui atrás. Então, ele tem um total de 5 faces, está aqui. O número de arestas dele vai ser 3 aqui em cima, 3 aqui embaixo e 3 nos lados. E o número de vértices serão 3 vértices aqui, 1, 2, 3, e 3 vértices aqui embaixo. Tá? Então, 5, 9, 6. Ele colocou aqui na fórmula desse segundo jeito aqui, mas se eu colocar aqui, V mais F igual a mais 2, então, faces são 6 vértices mais 5 faces igual a 9 mais 2, 11 igual a 11. Então, obedece a relação. E todos os poliedros convexos, então aqui a gente tem um cubo, depois vai receber um nome especial, aqui a gente tem uma pirâmide de base hexagonal, aqui a gente tem um octaedro, todos eles vão obedecer a essa relação. Então, importante decorar essa relaçãozinha, não é difícil de decorar, V mais F igual a A mais 2, não tem por que não decorar. Outro ponto importante é quando a gente fala de poliedros regulares, então sempre que aparecer a palavra regular, significa que as faces vão ser iguais, vão ser polígonos regulares, ou seja, polígonos que todos os lados vão ter a mesma medida e congruentes, que todos eles entre si vão ter a mesma medida. Então, sempre que eu falar de poliedro regular, vão ser poliedros que todas as faces deles vão ser de mesma forma, mesma medida, vão ser iguais. Tá? E, na verdade, existem apenas 5 poliedros regulares. E eles são chamados de sólidos de Platão. Então, o primeiro é o tetraedro regular, que ele é formado aqui, veja, por 4 triângulos. E
os 4 triângulos são equiláteros e são iguais, ou seja, tem todos os lados de mesma medida e os 4 são iguais. A gente tem o dodecaedro regular, formado por 12 pentágonos iguaizinhos. A gente tem aqui o hexaedro regular, que é o famoso cubo. Então, o nome, não seria o nome científico, mas o nome correto dele é hexaedro regular. Hexaedro, ele tem 6 lados. Ele é formado por 6 quadrados, 6 faces quadrangulares. O octaedro regular, formado por 8 triângulos. E o icosaedro regular, formado por 20 triângulos. Então, estão aí os 5 poliedros regulares que nós temos, que também recebem o nome de sólidos de Platão. Porque, óbvio, foi ele que descobriu. É mesmo, é? Então, exercícios aqui. Em um poliedro convexo, o número de faces é 11 e vértices é 18. Calcule o número de arestas. Bom, se ele é convexo, nós podemos afirmar de certeza que vale a relação V mais F igual a A mais 2. Sabemos o número de vértices, sabemos o número de faces, é só substituir na formulazinha e calcular o número de arestas. Então, vértices é 18, faces é 11, aqui dá 29 igual a A mais 2, então o A é 27. 27 arestas. Tá? Então, exercício de aplicação direta da relação de Euler. Tá brincando comigo? Pegadinho? Não, tô brincando, falando sério. Questão 2. Um poliedro convexo tem 6 faces quadrangulares e 2 hexagonais. Calcule o número de vértices deste poliedro. Então, vamos lá. Ele tem 6 faces quadrangulares, então vamos fazer essa anotação aqui. E ele tem 2 faces hexagonais. Eu quero saber o número de vértices. Bom, poliedro convexo, vale a relação, e é a única coisa que a gente aprendeu hoje para poder usar. Então, a gente vai ter que usar ela, obviamente. É verdade. Então, para usar ela, eu preciso desses 3 dados aqui. VFA, na verdade, eu preciso de 2 para descobrir o terceiro. Eu sei o número de faces, ele tem 6 quadrangulares e 2 hexagonais, então são 8 faces. E eu sei o número de arestas. Aqui, cada figura quadrangular aqui vai ter 4 arestas, então aqui é 6 vezes 4, 24. E aqui, cada figura hexagonal tem 6, 2 vezes 6. Isso aqui dá um total de 36 arestas. Só que aqui tem um pequeno probleminha, eu não posso colocar esse 36 direto, por quê? Porque quando o meu poliedro se forma, se a gente lembrar lá no primeiro slide, o que acontece aqui? Ó, eu terei, por exemplo, um quadrado ligado a outro quadrado, uma face quadrangular ligada à face quadrangular. Ou seja, esse vértice, essa aresta aqui, ela é comum às duas. Certo? Mesma coisa aqui embaixo. Se eu perdi o mouse, achei o mouse. Então, aqui embaixo, eu vou ter, por exemplo, aqui eu vou ter um hexágono. Aqui. Ele vai estar também compartilhando esta aresta aqui com a nossa face quadrangular. Então, se eu faço direto essa multiplicação aqui, eu estou contando cada aresta 2 vezes, porque ela vai sempre pertencer a 2 faces. Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso dividir por 2, para eu não contar 2 vezes cada uma. Então, aqui vai dar 18 arestas. Então, agora aqui é só jogar na nossa equação, V mais F igual a A mais 2. V eu quero calcular, F é 8, A é 18, e aqui é 2. V mais 8 é igual a 20, óbvio que V igual a 12. Sem segredo nenhum. Então, essa questão está aqui justamente para mostrar um exemplo desse tipo. Tomar cuidado quando eu for contar as arestas, porque
Uma coisa é eu contar direto no sólido quando eu tenho ele desenhado, que aí, de fato, eu só vou contar uma aqui e uma aqui. A outra é eu ver o número quando eu sei somente as faces, e aí eu tenho que tomar cuidado porque elas sempre estão ligadas por um vértice. Então, eu só posso contar cada vértice uma vez. Se eu fizer direto essa multiplicação desse jeito, eu estou contando cada um 2 vezes. Tá? Então, é um cuidado que a gente precisa tomar nesse exercício. E a questão 3 é uma questãozinha do somatório. Dado o poliedro regular, é correto afirmar 1. É um tetraedro. Tetraedro significa que ele terá 4 faces, e é meio óbvio aqui que ele não tem 4 faces, né? Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 faces. Então, a 1 não. A 2 é um octaedro. Sim, né? Então, 8 faces, octaedro. Aqui, valendo 4. Todas as arestas são iguais. Aqui no enunciado diz uma coisa importante para a gente. Ele é um poliedro regular. Então, por ele ser regular, significa que todas as faces são iguais e que são polígonos regulares, ou seja, que todas as arestas terão a mesma medida. Sim. Ele obedece à relação de Euler? Sim, porque ele é um poliedro regular. Se ele é regular, ele é convexo. Então, obedece. As suas faces são triângulos equiláteros? Sim, porque ele é regular. Ele tem 12 arestas e a gente tem que contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sim, tem 12 arestas. Então, a soma será daqui de tudo, né? Então, aqui dá 40, 62. (40, 56, 62). Tá? Tomar cuidado para não errar a soma, questão de somatório, né? Acerta tudo e erra a soma. Então, com isso a gente conclui a parte aqui dos poliedros. Então, importante os conceitos que a gente viu. Então, os conceitos de o que é um poliedro, essa ideia de que só encontro de dois polígonos, né? Essa ideia da relação de Euler e o conceito de polígono regular. Tá? Então, de poliedros é isso. Agora a gente vai entrar em alguns tipos de poliedros. No próximo vídeo a gente vai falar de prismas. Num outro vídeo a gente vai falar de pirâmides. E aí, por fim, a gente vai para uma figura que não é poliedro, mas que é importante também, que são os corpos redondos, o cilindro, o cone e a esfera. Então, até a próxima. Até mais.